Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre matrizes, tá bom? E hoje nós vamos conhecer alguns tipos de matrizes e como elas são definidas e classificadas a partir de quê? De que elemento, determina que uma matriz ela vai ser identidade, vai ser nula, vai ser quadrada, tá bom? Então vamos prestar atenção porque elas são bem parecidas, mas são detalhes que diferenciam cada um, ok? Agora nós vamos conhecer dois tipos de matrizes. A primeira é a matriz quadrada, ok? A matriz quadrada, ela diz o seguinte: quando n for igual a n. Lembrando da aula anterior, n é as minhas linhas, né? E n vai ser as minhas colunas. Então, a matriz ela vai ser quadrada quando ela tiver a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna, tá bom? Então, se ela tiver 4 linhas e 4 colunas, 3 linhas, 3 colunas, então a quantidade de linha e coluna tem que ser a mesma para ela ser uma matriz quadrada. E aí eu botei alguns exemplos aqui, né? Essa primeira aqui é uma matriz quadrada de ordem 2. Por que ordem 2? Porque ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Essa outra matriz aqui, ela vai ser uma matriz de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Já essa outra aqui, ela vai ser uma matriz de ordem 4. Ela tem 4 linhas e 4 colunas, tá bom? Outra coisa que nós precisamos saber é que a minha diagonal, essa diagonal ela é chamada de diagonal principal, tá? A partir do meu primeiro elemento eu traço uma linha reta, ela é chamada de diagonal principal. E quando eu traço uma linha do meu último elemento, ela vai ser uma diagonal secundária, tá bom? Aqui, se eu traçasse a minha linha aqui, a minha diagonal principal seria 5, 7 e 8. Já a minha secundária seria menos 1, 7 e 4, ok? Então, quando eu traço do meu primeiro elemento uma linha reta, eu tenho a diagonal principal. E quando eu traço do último elemento para baixo, eu vou ter a diagonal secundária. Agora nós vamos conhecer uma matriz triangular, né? Diz o seguinte: quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos. O que quer dizer nulos? São todos zero, né? O número 0 representa o nulo. Então, eu vou traçar a minha diagonal principal. Tracei a minha diagonal principal e vou ver os números que ficaram acima ou abaixo. Nesse caso aqui, ó, todos os números que ficou em cima são zero. Logo, é uma diagonal triangular, ok? Nessa outra aqui, quando eu traçar a minha linha, que é a diagonal principal, e os meus números em cima são todos zero, tá? Forma até um triângulozinho, ó. São todos zero, então ela é uma matriz triangular. Se fosse aqui embaixo, também seria, tá bom? Então, pode ser em cima ou embaixo. Todos os números que sobrarem tem que ser zero para que essa matriz seja triangular, ok? Bom, vamos continuar. Agora nós vamos conhecer mais dois tipos de matrizes. A matriz diagonal e a matriz identidade, tá bom? Vamos ver o que é que elas dizem. Na matriz diagonal, diz o seguinte: a matriz quadrada de ordem n. O que quer dizer uma ordem n? Que se ela é quadrada, significa que ela vai ter as ordens iguais. A ordem que eu falo é a questão de linha e coluna. Então, n linhas e n coluna quer dizer que ela pode ser 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. 4 por 4, ela pode ter 4 linhas e 4 colunas. Você só precisa saber que ela é quadrada. E para ser quadrada, ela tem que ter a mesma quantidade de linha e de coluna. Continuando, diz o seguinte: ela vai ser quadrada, em que todos os elementos acima e
e abaixo da diagonal principal vão ser nulos. Nulos quer dizer que eles vão ser zero, tá? O nulo é representado pelo zero. Então, vocês vão traçar, né, a diagonal principal. Vocês sabem que começa com o número primeiro aqui, no caso 1. Traçou a diagonal principal, vocês vão olhar os elementos de cima e de baixo. Percebam que aqui em cima, todos os elementos são zero. E os de baixo também. Quando os dois forem zero, ela é uma matriz diagonal, tá bom? Traçando aqui também, ó, a minha principal, eu vou ver que aqui só sobrou zero e aqui embaixo também só sobrou zero. Então, ela é uma matriz diagonal. Se só tivesse aqui em cima, né, o zero e embaixo fossem números diferentes, ela seria uma matriz triangular. Ou vice-versa. Se aqui eu tivesse números distintos, diferentes, e aqui embaixo fossem todos zeros, ela seria uma matriz triangular. Mas como tanto em cima como embaixo são zero, então ela vai ser uma matriz diagonal, ok? Vamos conhecer agora uma matriz identidade. Diz o seguinte: uma matriz ela vai ser identidade em que todos os elementos da diagonal principal, então todos os números que compõem a diagonal principal, tem que ser 1. Todos os números da diagonal principal tem que ser 1. E os outros elementos têm que ser iguais a zero, tá? Então, tem que ser igual a zero os outros elementos. E o da diagonal principal tem que ser igual a 1. Vamos observar aqui. Diagonal principal, 1 em 1. E os demais números são zero. Então, ela é uma matriz identidade. Outra, uma matriz de ordem 3, né? Porque tem 3 linhas e 3 colunas. Diagonal principal, todos os elementos são 1 e os demais elementos são 0. Logo, uma matriz identidade, ok? Só reforçando, matriz identidade, os números da diagonal principal têm que ser todos 1, né? Todos os números têm que ser 1 e os demais elementos têm que ser 0. Nessa matriz diagonal, os elementos de cima e de baixo, né, a partir da minha diagonal principal, tem que ser 0. Mas os meus números aqui pode ser qualquer um. Não obrigatoriamente tem que ser 1, porque se for 1, não vai ser uma matriz diagonal, e sim uma matriz identidade, ok? Essa é a pequena diferença entre elas. Preste atenção. Vamos conhecer outras matrizes agora. Bom, e por último, né, vamos ver agora a matriz nula. Diz o seguinte: a matriz de ordem n, já expliquei nessa ordem n, quer dizer que ela pode ser 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, que ela vai ter a mesma quantidade de linha e de coluna. Ela vai ser nula quando todos os elementos, todos os números que compõem essa matriz forem igual a 0, tá? Todos os números têm que ser iguais a 0. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui. Nessa matriz aqui ela é de ordem 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. E ela é uma matriz nula, porque todos os seus elementos são 0. Nesta outra aqui, eu tenho uma matriz de ordem 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. E também todos os seus elementos são 0. Por isso ela é uma matriz nula. E o nosso último exemplo, eu tenho uma matriz de ordem 4. 4 linhas e 4 colunas. Né? Também é uma matriz nula porque todos os seus elementos são 0. Bom, assim nós encerramos mais uma parte, né, sobre matrizes. E na próxima aula a gente tenta continuar. Tenta não, né? Vamos continuar estudando matrizes. Como falei, é um assunto extenso, né? Nós vamos ter vários tipos de matrizes. Segue a atividade para que vocês façam sobre esses 5 matrizes que nós vimos hoje. Nós vimos matriz quadrada, triangular, identidade, diagonal e a matriz nula, tá bom? Sobre essas 5 matrizes vai uma atividade complementar. Boa aula!